Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o economista José Roberto Mendonça de Barros, fundador da MB Associados, ex-secretário de Política Econômica, esteve no cargo no governo Fernando Henrique Cardoso. Bem-vindo a essa entrevista ao Poder 360. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Professor, a previsão dos analistas de mercado é de um crescimento de 3,41% neste ano, na mediana, do Focus. Vocês aí na MB Associados preveem um crescimento maior ou menor do que esse? Menor, Paulo. Nós estamos trabalhando com uma ideia de 2,6%, fundamentalmente porque antevemos um primeiro semestre muito fraco. Embora tenha o que se chama de carregamento estatístico do ano passado, e é por isso que muita gente tem um número acima de 3, nós achamos que o primeiro trimestre e provavelmente o segundo serão bastante fracos. E acho que não é muito difícil entender por quê. Antes de tudo, pelo recrudescimento do Covid. Nós viramos o ano, infelizmente, com um baixo atendimento, a rigor, no Brasil inteiro, do distanciamento social e que já está se manifestando com o aumento do número de casos e a lamentável volta da média móvel de mortes, novos óbitos, para a casa dos 1.000, que é quase o pior que nós já tivemos no passado. Além disso, o ano virou e não houve entendimento entre o Executivo e o Congresso para que se trabalhasse o projeto do orçamento de 2021. Como tal, e como consequência, o auxílio emergencial, que foi tão importante para explicar a recuperação a partir de maio, junho do ano passado, ele não existe mais. Na realidade, até o dia 27 desse mês, segundo a Caixa Econômica, ainda existirão pagamentos do bônus devido por conta do mês de dezembro, que tem uma certa defasagem. Então, não é o deserto ainda para todo mundo, mas já é o deserto para muitos daqueles que recebiam o bônus. E fevereiro vale para todo mundo. A única coisa que vai pagar é o tradicional Bolsa Família, com um pouco mais de 14 milhões de pessoas, e não o bônus para 67 milhões de pessoas. Em consequência, a demanda já está caindo, os indicadores de ponta já mostram isso, uma certa moderação da demanda. E o último a coisa a observar, que foi notícia esse final de ano, foi um recrudescimento no preço dos alimentos. O que significa que para a população de classe C e D, o dinheiro ficou mais curto ainda, porque aquilo que não dá para substituir, que é a compra da cesta básica, ficou bastante caro, né? A inflação subiu 4 e pouco, mas a inflação de alimentos subiu 14. Então, isso também ajuda a diminuir a demanda pelos outros bens. Você soma tudo isso, eu acho que não é difícil nos colocarmos de acordo que o primeiro trimestre será muito fraco. Há até a possibilidade de queda, de crescimento negativo na margem no primeiro trimestre, isto é, quando comparado com o último trimestre do ano passado. Esse é o mais relevante. O senhor acha que seria, primeiro, desejável e, em seguida, possível ter uma prorrogação do auxílio emergencial, ainda que em termos diferentes, enfim? É desejável, sem dúvida, porque muitos dos chamados invisíveis, os dados do mercado de trabalho mostram, continuarão sem ocupação e sem renda. Entretanto, isso não pode ser tomado isoladamente. Para que isso aconteça, é indispensável que na lei orçamentária outras coisas sejam cortadas, né? De certa forma, compensar se o teto fosse mantido. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque simplesmente não foi discutido, e você sabe disso melhor do que eu, por razões políticas ligadas à eleição das mesas da Câmara e do Senado, a discussão do orçamento ficou para depois.
Professor, o que é possível cortar no orçamento? Porque uma das queixas do governo e mesmo dos legisladores é que tudo, quer dizer, a margem de redução é muito pequena. É possível cortar alguma coisa para criar eventualmente um novo auxílio emergencial? Será possível, e aí liga o orçamento à questão das reformas, se algumas regras, que em geral necessitam de reforma constitucional, forem alteradas? É essa que é a ligação entre reformas, manutenção do auxílio e a manutenção de um certo arranjo fiscal que seja consistente com estabilidade. Né? Se não tiver alguma coisa dessas reformas, aí você tem razão. O argumento é, como 92% do orçamento é carimbado, não vai acontecer nada, porque é impossível. Mas é escamotear a discussão se esquecer dessas reformas. Por isso que isso é um conjunto, é o orçamento e um mínimo de reformas, particularmente as reformas ditas emergenciais, né, que permitem que certas regras fiscais possam durante um certo período de emergência, né, possam ser alterados. Se isso não acontecer, fica realmente muito difícil. E esse é o drama desse início de ano. Você vê nesses primeiros dias do ano, apesar do dólar lá fora estar se desvalorizando, o que quer dizer que a maior parte das moedas do mundo está se valorizando, por exemplo, a chinesa, o real aqui desvalorizou pesado, chegou beirando os 5,50. E isso é 100% ligado à incerteza política e à incerteza fiscal. Então, esse é o primeiro desafio do ano. E o que é preocupante é que não se começará a discutir isso, provavelmente para valer, antes de março. Só que as coisas vão andando. Para nós, soma tudo isso, o resultado é uma incerteza, dificuldades fiscais, os mercados nervosos, apesar de que com a eleição do Biden os mercados acalmaram muito lá fora e tudo mais, mas aqui no que tange a câmbio, no que tange a juros, um certo nervosismo e, ao mesmo tempo, vai acabar a ajuda emergencial. Quer dizer, está construído aqui a receita de um certo impasse que vai comer o primeiro trimestre. Então, além daquelas razões que nós conversamos, de já ter alguma desaceleração aqui agora, você ainda tem esse crescimento da incerteza, porque o encaminhamento desta questão não começará antes de fevereiro e provavelmente não terminará antes de março. E aí ninguém sabe o que é. Por isso que está um começo de ano bem atribulado, eu acho. Com esse ambiente de incerteza, porque o que ele está dizendo, levando, é a ideia de que vai ser difícil retomar um crescimento mais acelerado, mais robusto, mais parrudo, portanto, difícil que os mercados voltem a crescer significativamente. Porém, isso é o fim da história. Né? A história de verdade tem pelo menos três componentes. A primeira é um país que não cresce. Acabou de ser noticiado, e eu sei que você comentou isso, da década perdida, a nova década perdida. Nós não crescemos nada, descontado o crescimento da população, né? Nossa renda per capita voltou a 2009. Né? Então, o Brasil tem. Como se diz na sabedoria popular, casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, se não cresce a economia, os mercados também não crescem. Né? E aí acaba sendo uma espécie de jogo de rouba-monte. Para eu vender mais, eu tenho que tomar o mercado que é seu. Não é o mercado como um todo que cresce e cabemos os dois produzindo mais. Não é isso. Né? E o caso dos automóveis talvez seja o pior caso, ou mais claro do que é essa falta de crescimento. Por quê? Vamos nos lembrar. Né? Quando, no início da década, final dos anos, do último ano do Lula, começo dos anos da Dilma,
houve um certo crescimento e havia uma expectativa muito favorável de continuidade desse crescimento. Daí, e consistente com o intervencionismo estatal do governo Dilma, montou-se um programa que você falou no seu momento lá atrás, muita coisa, o Inovar Alto, que era, no fundo, uma indução forte, uma expansão enorme na capacidade de produção de carros. O que foi feito na ocasião foi colocar tarifa de importação, tarifas estas ilegais do ponto de vista da OMC, que, no fundo, obrigaram todas as empresas que quisessem vender no mercado brasileiro a construir fábricas aqui dentro. E construíram-se inúmeras fábricas, de tal sorte que a capacidade de produção foi para 5 milhões de carros ano. Só que 2013 foi o melhor ano da década, no qual foram vendidos 3 milhões e meio. E dali para frente, o mercado veio reduzindo, veio encolhendo na direção de 2 milhões de veículos, e o ano passado foi 1 milhão e 900 e um quebrado. Ou seja, o país não cresce, a demanda de automóveis não cresce também, mas o número de fábricas aumentou muito e a capacidade de produção cresceu. Neste conjunto aparece o jogo de rouba-monte. A margem de só pode, a participação no mercado de uma empresa só cresce se ele tomar do vizinho. E a Ford foi uma das grandes perdedoras nisso. Ela tinha, no início da década, 10% do mercado, grosseiramente, incluindo a parte importada, e agora, o ano passado, só tinha 7%. E é fácil entender por quê, porque a sua linha de produtos envelheceu. O Export, que era o carro mais conhecido, é um projeto de 20 anos atrás. O Ka também é um projeto antigo. Então, ela perdeu muito mercado. Aí fica quase inexorável uma decisão muito drástica, porque tem que somar o segundo e o terceiro fator a afetar a indústria automotiva. O segundo, que é importante e que existe no Brasil, que é a juventude não quer mais a posse do carro, a propriedade do veículo. Ela não quer ter o carro na garagem, depois de décadas e décadas, onde o sonho de todo garoto era ter o seu carro. E o sonho de todo adulto era ter um carro novo na garagem. Os jovens, eles querem o serviço do carro. E é isso que apareceu com os aplicativos de transporte. Então, ele não quer ter isso. O que ele quer ter é um celular de boa qualidade, um computador de boa qualidade e assim sucessivamente. Carro não quer. Tanto que os prédios mais recentes, mais novos, se vê aqui em São Paulo à vontade, praticamente não tem garagem, porque tem bicicleta e não tem o carro. Então ficou difícil vender. Isso ajuda o mercado a emagrecer, além do não crescimento. E ainda não é relevante aqui, mas será rapidamente, mas já é relevante no mundo desenvolvido, que é a mudança na motorização. A questão ambiental está levando necessariamente a mudança no uso de energéticos contra o petróleo e o carvão, especialmente, e daí o movimento na direção do carro elétrico. E esse ano está fácil de falar isso agora, pelo que aconteceu ano passado nos Estados Unidos. A Tesla produziu 500 mil veículos elétricos. O mercado americano é superior a 15 milhões de veículos por ano. No entanto, a Tesla valorizou de um jeito que ela sozinha vale mais que todas as outras empresas automotivas juntas, que é o sinal de que, inequivocamente, nós vamos para o carro elétrico. Aí você soma tudo isso, ficou difícil. E por isso que a Ford, pelos seus 100 anos, pelo seu tamanho, marca muito, mas vamos lembrar que a Mercedes-Benz já fechou uma fábrica e eu não tenho dúvida, pelo que a gente escuta, que pelo menos 2 ou 3 fábricas também fecharão esse ano. Muito provavelmente, porque naquele movimento do Inovar Alto, 2013, 2014, as empresas praticamente foram obrigadas a montar a operação no Brasil. Automóvel é um setor que é muito sensível à escala de produção. Ele não pode ter volume baixo, porque senão fica muito caro. O custo fixo é muito alto, né? E uma fábrica pequena tem dificuldade de produzir a um custo razoável. O carro fica muito caro.
Aí o Brasil não cresce, a juventude não quer o carro, a renda não anda, e a fábrica, ou o modelo é antigo, ou a fábrica é pequena, aí não cabe todo mundo, que é o que nós vamos ver esse ano, complementando o que já aconteceu. O governo disse que o que a Ford queria era mais subsídio. Eles têm razão nisso? Não necessariamente, eu acho que não. Eu acho que a Ford ela decidiu uma decisão estratégica da matriz, quer dizer, como está difícil ver a volta do crescimento, e a Ford, como todas as grandes organizações, tem que concentrar muito esforço na, 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 na montagem do seu portfólio de elétricos, eu acho que ela não estava querendo isso, mas é verdade que o setor automotivo no Brasil sempre ganhou subsídios, incentivos em larguíssima escala, inclusive de estados, né? E aí, isso é o caso da Ford, né? Então, eu não acho que ela não saiu por isso, saiu porque a coisa ficou apertada, ficou ruim, especialmente para ela. Mas é verdade de que esse setor ele se acomodou embaixo da proteção contra importações, se acomodou por receber um monte de incentivos, e é muito pouco o que fez de melhoria de tecnologia, de produtividade. Melhorou um pouco nesses últimos poucos anos, mas se pegar a história mais para trás, não era mesmo. É só lembrar a crítica do Collor de Mello, né? Dos carros que não eram bons. Então, as carroças, exatamente. Então, o que a gente tem é um, é um projeto fracassado, grandemente fracassado, onde se pôs muito dinheiro sem aproveitar, porque a soma de todos esses equívocos. Onde o que sobra para a gente pensar é isso. Uh, Setores muito protegidos contra a importação, que não se preparam para disputar o mercado internacional, eles realmente tendem a um modelo industrial que tende a enfraquecer. E é isso que está acontecendo com o setor automotivo brasileiro. O setor tem razão que o tributo é caro, tem razão que o ambiente de negócios deixa a desejar, tem razão que tem incerteza jurídica, mas isso vale para esse setor e vale para todos os outros também, né? Bem da verdade, né? O que tem é que o arranjo, ou se quiser, o modelo de negócios de crescimento pelo qual o Brasil enveredou é um modelo que fracassou. Acho que é tão simples quanto isso, quando você soma todos esses resultados. É uma pena. É uma pena para o Brasil, porque queimou muito, muito capital, né? De novo, encerrar a atividade de fábricas não é uma coisa simples. Só lembro, para não dizer que é só o setor automotivo, a Sony, que fazia produtos eletrônicos lá em Manaus, vendeu a fábrica e vai embora. E já avisou, vai se dedicar a carro elétrico na Europa, né, em outros lugares. Né? Pois é, alguma empresa no Brasil que produz carro tem na sua avaliação a capacidade, a vontade, a habilidade de enveredar por esse caminho e realmente fazer uma produção mais moderna, mais na linha de carros elétricos, por exemplo? Tem empresas que investiram, né? Os coreanos investiram em produtos mais novos, a Nissan investiu em produtos mais novos, né? A própria Volkswagen fez um investimento razoavelmente grande, a General Motors renovou o portfólio de produtos, né? Então, por isso que eu vejo que vai ter alguma reconcentração na produção. Vejo muitas fábricas menores, de baixa escala, provavelmente vão fechar, e aí vai ter mais mercado para cada uma das empresas, né? Mas, de qualquer forma, Paulo, se não voltar a crescer, não tem jeito. Se o Brasil, eu acho que a mãe de todos os problemas não está nem no setor automotivo, tem que nós aprendemos de crescer. E não é de hoje que o Brasil parou de crescer, vem dos anos 80, depois do Plano Real, parecia que a gente ia conseguir dar uma arrancada, foi verdade por um certo tempo,
Mas quando chegou depois de 2010, nós paramos totalmente, que é essa década perdida. O gráfico mais impressionante, eu acho, mais simples de olhar isso, é um gráfico em que você pega o PIB mundial, que nos últimos 20 anos cresce sistematicamente a um número próximo de 3%, e o PIB brasileiro, que cresceu um pouco nesse período, e aí não é uma linha reta porque ele flutua, mas ele deixou de crescer. Então tem uma boca de jacaré separando entre o Brasil e o resto do mundo, e em especial o mundo emergente asiático, que hoje é um oceano. É um oceano. Né? Outra forma de pensar bem simples, em 1979, a Coreia era mais pobre que o Brasil. Olha o gigante que ela virou, um país muito menor que o Brasil, né? São 50 e poucos milhões de pessoas, tudo mais. Né? E que nós desaprendemos de crescer. Não é fácil crescer. Hoje é mais difícil ou mais fácil do que naquela época? Para nós está mais difícil. Porque à medida que você não cresce, algumas coisas voltam para trás. Pense em educação. Né? Você pega esse período recente, eu acho que é uma pena, mas é real. Embora algumas experiências positivas existam, no conjunto, nesses últimos 2 anos, e pondo uma pandemia em cima, nós temos um problema educacional que ficou gravíssimo. Segunda coisa, a distribuição de renda, que ameaçava melhorar um pouco, voltou a piorar. E nós temos um problema complexo que está aqui colocado. E mais importante de tudo, no meu entendimento, muitos colegas não concordam com isso. Você sabe que essa é uma das grandes discussões de economia. Eu acho que ficou muito mais difícil porque o Estado ficou mais gordo, mais inchado, mais ineficiente, cobra mais tributos do que antes, entrega muito pouco e ele virou um peso. Ele colabora pouco para o crescimento, ele é um peso, porque coleta uma montanha de impostos e gasta a maioria desses impostos pagando a sua folha de pagamento. Alguns estados nem isso consegue pagar. Você não consegue nem pagar os seus funcionários com regularidade. Não são poucos. O Rio é o mais ostensivo, mas não é o único. Vem. Então, com esse Estado grande demais, pesado demais, a carga tributária não pode cair. Ele é excessivamente regulador, tem que ter regulador, não perdeu a capacidade de investir. Eu não tenho nada contra investimento público do ponto de vista ideológico. Ao contrário, eu nasci e vi o Brasil crescer com muito investimento público. Então, eu não tenho nada contra, não me inscrevo nesse radicalismo liberal que, por definição, o investimento do Estado é ruim. Não é verdade. Mas ele perdeu a capacidade de investir. Nós nunca investimos tão pouco, exatamente pela sua primeira questão. Né? Não sobra dinheiro no orçamento, depois que você paga os funcionários e transfere as aposentadorias e coisas obrigatórias deste tipo. Né? Então, nesse sentido, está pior do que antes. Privatização voltou para trás. Né? Então, eu acho que está mais difícil retomar. E infelizmente, nós não estamos vendo chance disso antes de 2022. O governo se propõe a ser um governo conservador nos costumes e liberal na economia. Seria de esperar uma diminuição do tamanho do Estado. Isso pode acontecer antes de 2022? Não. Não vai acontecer mais, né, Paulo? Nós sabemos, você é muito experiente na análise de políticas públicas, os governos fazem as coisas difíceis nos 2 primeiros anos, que é quando tem aquela força do recém-eleito, tem aquele empuxo, aquele negócio todo. O governo que não privatizou nada, vai privatizar agora? Consegue privatizar a Casa da Moeda, num mundo onde o dinheiro está acabando. Todo mundo, até gente de renda modesta, só usa o celular. E por que nós precisamos ter... A Casa da Moeda é uma impressora, né? É uma indústria da área editorial gráfica, né? É uma indústria gráfica.
não consegue privatizar. E pior do que isso, né? Vai fazer uma nota de R$ 200 quando você não consegue trocar uma nota de 100, né? Provavelmente para mostrar serviço. Aí ver o que é, pode procurar. É porque o emprego, os diretores da Casa da Moeda têm uma proteção política enorme e isso tem que ter no meio da negociação e tudo mais. Então, eu não acredito. O governo não é liberal. A essência do governo, ao contrário, é iliberal. O ministro da Economia perdeu poder com uma velocidade enorme nesses últimos períodos. Ele ainda é um ministro relevante, etc., mas não é mais o posto Ipiranga, com certeza. Né? E mesmo do ponto de vista de propostas, eu lamento muito, mas o Ministério da Economia não consegue articular propostas razoáveis para nada. Não mandou reforma tributária, não tem reforma administrativa, não tem uma visão de mundo nesse sentido. Tem um discurso liberal, né? E esse discurso se faz muito, mas é da boca para fora. Na prática, nós temos uma coisa iliberal. E mais, está piorando. Não é que está melhorando. Não é dizer, não, nós tivemos um problema no primeiro, segundo ano, agora vai. É o contrário. Nós estamos mais longe disso do que nunca. Né? E só olhar para onde está indo as discussões e o relacionamento legislativo-executivo para ver que a última coisa que vai acontecer são reformas, privatização, esse tipo de coisa. Eu não consigo ver isso. A única coisa que pode fazer melhorar um pouco o Brasil é se vier de fora e não por nossa causa. Está começando a acontecer uma melhora de commodities, porque o mundo melhorou e injeta renda aqui dentro. Foi assim de 2000 a 2010, né? Então, grande razão do sucesso do governo do Lula, né, é que teve uma entrada de dinheiro, uma renda vinda de fora que empurrou a economia. Mas naquela ocasião, as finanças públicas eram melhores, então você tinha outras fontes. Hoje não tem. Eu acho muito difícil. Gostaria de estar errado, Paulo, mas é muito difícil. Eu não acredito que nesses próximos 2 anos possamos ver qualquer crescimento relevante, significativo, que mude essa equação básica de um país onde crescer é difícil. Eu, na verdade, penso que se voltar a editar um livro de novo, o título, em vez de crescer não é fácil, vai ser crescer é mesmo muito difícil. Agora, a demanda deve crescer mais nesse ano, o PIB deve crescer mais nesse ano, nos países asiáticos, que são os países que mais podem comprar do Brasil commodities e talvez até outros produtos da agropecuária de maior valor agregado. O senhor acha que por aí pode vir uma boa surpresa ou nem tanto? Não, vem coisa boa. Não será surpresa, porque já está acontecendo. Um exemplo, né, a soja no ano passado custava $10 por bushel, essa semana foi a 14, 40% em dólar, não é pouca coisa, né? O petróleo melhorou, o minério de ferro bateu recorde. Então, nós estamos tendo essa injeção. Só que ela hoje ela beneficia muito o interior, as zonas produtoras. Né? Quando você sabe que nós acompanhamos muito e temos muita clientela por conta do agronegócio, né? Você vai nas boas regiões agrícolas do interior, não tem esse sinal de crise que tem nas cidades. Só que, né, como proporção do PIB, o agronegócio dá, se puser tudo, direto e indireto, dá 23%, digamos assim. Né? E serviços, né, dão 60% da economia. Né? E aí, se você olhar as grandes cidades, mais para o litoral, né, há uma demanda que colapsou. O consumo não colapsou pela transferência de renda, pelo bônus, que nós já começamos nossa conversa dizendo, não tem mais por enquanto, então necessariamente vai cair.
Então, na nossa conta de 2,6, já tem esse estímulo vindo de fora. Já tem. Agora, tem uma outra coisa que também não nos é boa nesse período, quando comparar nos anos 2000, né, é que nós não estamos bem no cenário do investimento. E isto, o caso da Ford, da Sony, são exemplos dessa natureza. Isso é primeiro que nós não crescemos. Eles estão fazendo até um desinvestimento, tá certo? Digo, mas não está entrando muita coisa de investimento, exceto alguns segmentos bem específicos, como energia eólica, por exemplo, e coisas assim, que são muito bem-vindos. Mas não é volume grande. E isso não vai melhorar, por quê? Primeiro, porque o ano passado consolidou no mundo um movimento, poucas vezes vimos tão intenso, tão profundo, tão forte, os fundos financeiros, o setor bancário, os investidores em geral, e assim sucessivamente, exigindo cada vez mais compromissos fortes de governança, e governança ligado à sustentabilidade, ligado à cidadania das empresas, né, ligado a toda essa área positiva, o ESG, né? E nisso nós estamos muito mal na foto, porque aí se junta uma coisa que obviamente piorou nesses 2 anos, que é a questão da política ambiental, que foi para o lado exatamente o oposto. E com isso, nós ficamos realmente muito mal na fotografia dos investimentos internacionais, ao contrário de outras regiões, e a despeito do fato de que a nossa agropecuária é muito sustentável. Mas aí entra a queimada da Amazônia, e aí, mesmo que não tenha soja na Amazônia, como o presidente francês fala, ele sabe exatamente que não tem soja na Amazônia, mas usou a Amazônia e soja exatamente como uma forma de pressão, né? Porque a pressão virá por aí, né? E com isso, a perspectiva de investimento de fora está magra hoje. Se você tirar aquele investimento que ninguém faz muita questão, que é o hot money mesmo, entra para dar uma beliscada na bolsa e vai embora 2 meses depois, não tenho nada contra isso, mas não é isso que vai movimentar o Brasil, né? É investimento mesmo, que se transforme numa nova fábrica, num novo modelo de negócio, num novo produto. É isso que empurra para frente, que aumenta a produtividade. Tá, exatamente, e que aumente a produtividade. Então, não vai. Então, aí você vê, Paulo, nós, com essa atrapalhação nas finanças públicas e a insegurança jurídica, nós não teremos muito pouco investimento em infraestrutura pelo setor privado. Muita conversa e pouco resultado, né? Essa que é a verdade, né? Muita conversa e pouco resultado. Se olhar o que foi feito, não tenho nada contra, aplaudo. Mas são pequenos portos, pequenos terminais, coisa que está começando, coisa parruda, coisa que realmente faz diferença em energia, em transportes, etc. Pouca coisa até agora. Muita promessa e pouco resultado. Se for investimento direto do governo, zero. Tem dinheiro para nada. Se for investimento através de terceiros, pouco. E do lado de fora, apesar de estarmos vivendo um momento onde todo mundo está de acordo que nunca teve tanto dinheiro disponível para investimento, a nossa estatística mostra que o investimento direto estrangeiro no Brasil está caindo. E está caindo bastante pela essa combinação toda. O que leva a dizer, né, não sei se vai mudar ou não, mas eu quero ter absoluta convicção, com esta política ambiental não irá para frente. Professor, só para entender esse capítulo que é muito importante melhor, o senhor é um dos melhores especialistas, talvez o melhor, nessa coisa de agronegócio junto com sustentabilidade. Por que assim? Por que a gente está com essa situação, sendo que o agronegócio brasileiro é muito competitivo e pode se expandir pelas informações disponíveis, pode até se expandir sem prejuízo ao ambiente?
por que há essa situação de degradação ambiental no país? A degradação ambiental que realmente está fazendo essa mudança é a destruição da floresta amazônica. A expansão da agricultura, né, ela, obviamente, para expandir a agricultura, você derruba uma parte do cerrado, e isso, a meu juízo, não tem obstáculo nenhum, desde que o Código Florestal seja aceito, o que ele é aceito em muitos lugares. O nosso problema, porque é muito visível e porque é importante mesmo, é a Amazônia. Né? E aí é absolutamente errado o que está sendo feito, porque o modelo governamental, essa política ambiental, está com uma hipótese por trás que é absolutamente equivocado, que é o dinheiro ilegal vai movimentar a Amazônia, que é o grileiro derrubando terra, o madeireiro fazendo exportação ilegal, o garimpeiro ilegal. Achar que no mundo de hoje o dinheiro ilegal vai desenvolver uma região, eu acho uma maluquice por conta disso. Além disso, a própria floresta em pé, eu não sou climatologista, evidentemente, mas acho que há uma demonstração muito clara naquelas teorias dos rios voadores, etc., de que lá em cima tem um papel no clima e no movimento de chuvas para o Brasil inteiro, com essa umidade que desce de lá e que está sendo afetada. Então, eu só queria completar, Paulo, só dizer isso. Né? Então, isso aqui ficou tão grande, é tão central na questão do aquecimento, da política anti-aquecimento, que isso apaga o fato de que você falou corretamente. A agricultura brasileira tem tecnologia sustentável mesmo, em praticamente todas as atividades, e é reconhecida como isso. Inclusive, a nossa matriz energética é a mais sustentável, a mais renovável do mundo. Né? Então, só que tudo isso fica obscurecido pelo que acontece na Amazônia e isso está dado independente da nossa vontade. Não adianta você dizer, não é isso, não vai ser isso aí. E esse ano, eu acho que com a vitória do Biden, no segundo semestre, pelo menos, nós vamos ter problemas que não são poucos, né, porque se somam a ação meio tresloucada do Itamaraty. Né? Agora, a minha dúvida é por que o agronegócio brasileiro, que é competitivo e que tem interesse tanto direto na manutenção da floresta quanto indireto em termos de imagem, por que o agronegócio não lidera um esforço para impedir que ocorra o que está ocorrendo? Uma parte, ele está um pouco rachado. É nítido, se olhar as lideranças do agronegócio, ele está um pouco rachado. A maior parte, do meu entendimento, da liderança do agronegócio está muito preocupada com isso, sabe que vai perder, tem chance de perder, e já tem um discurso organizado. Né? Tem que cumprir o Código Florestal e sem ilegalidade, zero de ilegalidade. Então, grileiro, derrubador de mato ilegal é crime, tem que ser tratado como crime. Né? Essa é a maior parte. Um pedaço menor de aquilo que o Hélio Gaspar chama de agrotrogloditas, né? Que realmente tem uma visão muito míope do que é a fronteira, acha que isso é razoável, que tudo é política, que não sei o quê. Eu acho que isso é menor, né? Mas porque faz parte da visão do governo. O governo foi eleito com esse discurso, ele não está sendo inconsistente com o discurso, ele compra esse negócio. Né? Esse é o papel do ministro do Meio Ambiente. Né? E aí, embora sejam essas lideranças mais antigas, sejam menores em termos de proporção e muito menos relevantes, quando você pega o conjunto, né? Porque o grosso da agricultura brasileira está fora da Amazônia.
A Amazônia é relevante, tá certo? É relevante um pouco na pecuária, por causa do Pará. O resto é irrelevante, acaba no Mato Grosso ali embaixo e é depois para o lado de cá, e especialmente para o sul do país, né? Mas aí é uma questão, nem seria eu a pessoa mais indicada para dizer, mas é uma questão, é questão política. Eu não tenho dúvida, esse modelo velho, esse modelo antigo, que está privilegiando o dinheiro ilegal na Amazônia, ele vai ser vencido. Agora, não sei quando. O que vai ter provavelmente que acontecer é realmente alguma coisa muito ruim para nós no cenário internacional, aí produz aquele fato político e, eventualmente, essas coisas mudam. E, nesse sentido, a manifestação do presidente francês é um indicador, digamos assim, avançado do que nós vamos sofrer, porque a Europa não vai, esse ano, mais admitir isso. Com o Biden voltando, trazendo os Estados Unidos de volta para o Acordo de Paris, a nossa situação é insustentável. E mesmo na Ásia, Paulo, em agosto de 2019, no Congresso da BAG, o presidente da COFCO, que é a maior trading da China, estatal, veio falar para nós, para o Congresso, 800 pessoas no Congresso. Falou meia hora. Em meia hora ele falou 12 vezes sustentabilidade. E a mensagem que ele quis dizer é o seguinte: olha, os nossos consumidores jovens na China querem saber o que estão comendo e de onde veio. O recado que ele deu foi o mais claro possível. Tratem de ser mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, senão vai ter dificuldade, né? Então, eu acho que nós vamos ter realmente uma dificuldade quando você soma o ESG no sistema financeiro, você soma a volta ao Acordo de Paris, né? A retomada no segundo semestre por causa das vacinas nos Estados Unidos, na Europa, né? Isso está gerando uma onda que aqui dentro não se quer ver, mas que até junho, julho, eu não tenho dúvida que vai se levantar uma coisa enorme na nossa frente, e se a gente não mudar, nós vamos perder. O executivo é muito teimoso, não reconhece isso, e aí eu não sei o que vai acontecer, porque aí a decisão será política, tá certo? Mas eu não tenho dúvida que nós vamos levar um tranco de proporções razoáveis, porque não vai mais sustentar um ano com esse avanço tresloucado nas coisas legais e na queima da floresta da Amazônia. Não tenho dúvida a esse respeito. É uma outra razão pela qual nós somos muito céticos com a retomada de crescimento nesses 2 próximos anos. Perfeito. Professor, só para arrematar uma última pergunta aqui, voltando à questão fiscal, que a gente não discutiu ainda. O teto de gastos vai ser mantido? Eu acho que finalmente não. Por quê? Quero com calma para não entrar numa área que não é a minha, que é da análise política. Mas o que eu vejo como mais provável é o seguinte: quando fevereiro chegar e ficar claro que 67 milhões de pessoas deixaram de receber qualquer tipo de auxílio, sem que o mercado de trabalho tenha melhorado com algum significado, eu não tenho dúvida que a pressão vai ser política no Executivo e especialmente no Congresso será enorme. E isto vai chegar ao mesmo tempo que está se discutindo o orçamento de 2021. Eu acho que a probabilidade desta pressão levar que o Congresso, de algum jeito, reintroduza alguma versão, não é exatamente o que foi, não são R$ 600, não são os 300, mas alguma versão do auxílio, para mim, é enorme, né? E para fazer isso, vai se arrumar uma roupagem legal. Eu não acho que o teto será furado de forma ilegal e que provavelmente será prorrogar o caráter emergencial. Só que na prática fura. E aí não vão ter um problema. Aí não vão ter um problema porque a questão fiscal vai aparecer como piorando ao invés de melhorar, apesar de tudo.
Mais uma razão, Paulo, pela qual nós não temos, você percebe que nós não temos nenhuma visão muito brilhante do desempenho econômico nesse primeiro semestre. Né? Professor José Roberto Mendonça de Barros, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Foi um prazer, viu? Grande abraço. Eu agradeço a você também que nos assistiu aqui no canal do Poder 360 no YouTube. Para saber das novidades que há por aqui, basta clicar no sininho no canto da tela. Até a próxima!